Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal. Aqui é Edson Borges falando. Sou terapeuta, trabalho com hipnose, PNL, constelação familiar, criador da técnica da radiestesia plasmática, onde une a energia da radiestesia com o pêndulo e a energia de plasma com o bastão. Hoje eu venho trazer para vocês sobre a energia e a frequência da água. Você sabe qual é a frequência e energia da água que você bebe? Tanto a água encanada, essa água tratada que a gente toma, quanto a água mineral. Então, se você não sabe o que você está ingerindo, vem comigo que eu vou te mostrar. Nós vamos iniciar pela água mineral, marca levíssima, que eu vou me conectar com a energia da água, me conectando com a energia dessa água. Ó, quando o pêndulo parar, girou ao contrário, está conectado já com a energia. Qual é o pH dessa água levíssima? De 0 a 10. Qual é o pH dela? Ó, 8. Tem um pH bom? O pH dela está bom. Agora nós vamos medir. Deixa eu colocar aqui. 8. Agora a gente vai ver o nível de vitalidade dela. Isso é na escala de Bovie, na régua de Bovie em angstroms. Qual é a frequência em angstrom? Vou colocar aqui pro ladinho para vocês verem. Dessa água. Qual é a frequência? Energia de vitalidade dela. — 4.500 angstroms. Tá. 4.500 angstroms. Depois eu vou explicar para vocês tudo isso, para vocês entenderem o que dá de diferença. E agora, vamos ver qual é a frequência vibracional dessa água levíssima. Qual é a frequência vibracional que ela tem? Olha que surpreendente isso. Essa é a frequência da água, sim ou não? 0 Hz. O que significa? Uma água morta. Pessoas que estão num estado depressivo muito forte, estados de suicídio, querendo tirar a própria vida, vibram normalmente nessa frequência. Então, a frequência dessa água é 0, morta, não tem frequência alguma. Essa é a água mineral, tá? Agora eu vou fazer a medição da água aqui que a gente toma, essa água tratada. Vamos se conectando com a energia dessa água tratada, ativando a conexão, ativando a conexão. Aí, ó, já estamos conectados. Eu quero saber qual é a frequência vibracional dessa água. Frequência em hertz dela. Ó. 0 hertz. Não tem frequência vibracional alguma, uma água morta. Tá? E agora vamos ver na régua de Bovie o nível de vitalidade. Qual é o nível de vitalidade dessa água? — 2.500 angstroms. 2.000 angstroms de diferença da água tratada para água mineral. E agora a gente vai ver qual é o pH dela. Vamos ver qual é o pH dessa água que a gente bebe. Pelo menos nós aqui na região de São Paulo. Podemos saber qual é o pH dessa água, sim ou não? Qual é o pH dela? De 0 a 10. O pH dela está em 6,5. Agora que nós já sabemos a frequência da água mineral e a frequência da água tratada,
eu vou explicar para vocês qual é a diferença. O que isso impacta na nossa saúde, na nossa vitalidade. Água mineral tem um pH bom. Isso é muito bom. Ele é alcalino. Ele entra no nosso organismo e fica mais fácil a absorção dos nossos órgãos, né? Digestão. É uma água que vai melhorar a nossa corrente sanguínea. Porém, o nosso corpo, ele se alimenta de energia, de plasma, ou de energia Ki, prana, tudo a mesma coisa, só com nomes diferentes. Não é da matéria, não é da água em si. Quando eu tomo um copo d'água, o meu organismo ele vai tirar o plasma para alimentar o meu corpo. E o que sobra de matéria, ele descarta, tanto na bebida quanto na alimentação. Então, quando a gente está tomando uma água com uma baixa frequência, o seu corpo ele está tendo que retrabalhar. Por mais que o pH esteja bom, não é uma água boa. Não, nenhuma água que você comprar vai ser boa. Por quê? Porque a frequência dela é morta, é zero. E o nosso corpo se alimenta de energia. Vou dar um exemplo. Frequência em Angstrom. Um nível de saúde é de 6.500 a 8.500. Água, alimentos, tem que estar no mínimo nessa vibração para te trazer um nível de saúde e vitalidade. Essa água mineral, 4.500 anos, o que o seu corpo vai trabalhar? Vai ter que refazer. Vai ter que retrabalhar. É a mesma coisa você pegar o seu carro e ir num posto de gasolina e colocar uma gasolina batizada. Não começa a falhar o carro, não começa a dar problema, porque a gasolina é ruim. Você encheu de gasolina. Porém, o consumo é maior, começa a dar problema em diversas partes. Mesma coisa no nosso corpo físico. Por mais que você tome 2, 3 litros de água por dia, você não está se energizando e não está elevando a sua vitalidade. O que é a vitalidade que eu digo? É mais ou menos como se a gente fosse uma pilha. Pensa uma pilha, um celular. Vamos dar essa comparação. O nosso nível de bateria é a nossa vitalidade. Quanto mais vitalidade, mais carga você tem. Energia para o dia a dia, para fazer as coisas. Quanto menor a sua vitalidade, menos bateria você tem. Menos energia para o dia a dia. E isso muda totalmente a nossa vida em todos os sentidos. Então, por isso que faz muita diferença a energia e a frequência dos alimentos e da água. Então, essas duas águas aqui eu não indico para ninguém. Nenhuma, nem a outra. Muito baixo o nível de vitalidade, não tem frequência alguma, por mais que o pH da mineral seja um bom pH, não vai nos auxiliar em nada. Como já sabemos, o nosso corpo ele vai absorver toda a frequência e energia, essa vitalidade dos alimentos, dos líquidos. Então, o que isso significa? Se a gente toma uma água que tem uma frequência zero em Hz, uma vitalidade muito baixa, seu organismo tem que retrabalhar, dar mais trabalho para processar essa água, além das nossas células, dos nossos átomos estarem numa devida frequência e vibração. Quando começa a encher de água, alimentos com uma baixa vibração, o que significa? Nosso corpo vai baixar a vibração. Mesma coisa quando você começa a ingerir alimentos, líquidos de alta vibração, com alta vitalidade, o seu corpo vai elevar a frequência, vai elevar a vitalidade, isso é fato. Então, nós devemos começar a tomar água estruturada. Que eu vou explicar para vocês como é. Por exemplo, essa água da torneira, a água encanada, tem cloro, tem flúor, faz muito mal para a nossa saúde, bloqueia a nossa glândula pineal. Muito, muito, muito mal para a saúde. O que a gente pode fazer? Você pode pegar essa mesma água encanada, botar numa garrafa de vidro, verde, azul, transparente, e solarizar. Tira a tampa, pode encher, coloca
ou uma telinha aqui em cima, ou um paninho. Se não tiver, não coloca nada. Coloca em um local onde não vai cair pó e nem nada e deixe pegar sol. Eu vou deixar agora, 10 horas da manhã, vou deixar até umas 5 horas da tarde, solarizando. Além de elevar o pH dela, ela vai eliminar o cloro, vai eliminar o flúor, vai aumentar o nível de vitalidade e vai elevar a frequência em hertz. Então eu vou pegar essa água, depois, quando eu for retirá-la do sol, eu vou fazer a medição da frequência dela e vocês vão ver qual é a diferença. A diferença é gigante, é enorme. Então dá muita diferença. E isso vai começar a regenerar o seu corpo de dentro para fora. Porque se a gente cuida da nossa mente, cuida das nossas emoções, mas não cuida do que a gente come e bebe, não adianta. Mesma coisa vice-versa. Se você cuida do que você come e bebe, mas não cuida da mente, do emocional e da vibração, não adianta, adoece. De qualquer forma, você vai adoecer, vai ter toxinas no seu corpo e isso vão gerar desequilíbrios mentais, emocionais, traumas, feridas, gerar dores pelo corpo, doenças, patologias, diversas coisas. Então a gente tem que cuidar das duas partes. Senão, uma não está em acordo com a outra, vai dar problema. Não tem que estar tudo 100%. Então vou fazer o teste dessa água e aí depois eu trago para vocês como ficou a frequência e a vibração. Quem tiver cristais, quiser colocar cristais, cristal quartzo transparente, que a gente chama de quartzo gerador, quartzo verde pode colocar, quartzo rosa pode colocar, ametista, esses cristais eu indico você colocar e deixar junto para solarizar. Eles vão elevar também a frequência, tanto vibracional quanto a parte da energia da vitalidade, porque os cristais têm a sua própria vibração, que é uma vibração bem elevada, e vão ajudar a estruturar essa água. As moléculas dela vão começar a se reestruturar. E quando a gente tomar, quando você beber a água, você vai ver, ela não vai ficar mais leve, ela vai ficar mais densa, porque ela começa a se estruturar. Ela começa a se modificar, ela é uma água mais pesada. Por quê? Porque ela tem mais energia, mais frequência. Você vai precisar tomar menos água. E a quantidade que você tomar, ela vai te saciar muito mais. Agora são 17 horas. Retirei a água lá do sol. E agora a gente vai fazer os testes com a radiestesia. Ver qual é a vibração que ela está nesse momento. Agora vamos fazer o teste. Se conectando com a energia dessa água. Estamos conectados com a energia dessa água, sim ou não? Ó, já deu que sim. Eu vou fazer perguntas aqui. Essa água tem cloro ainda, sim ou não? Ó, foi eliminado todo o cloro que tinha na água. Essa água tem flúor ainda? Sim ou não? Tem alguma quantidade de flúor nessa água? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Ó, não tem. Essa água é água tratada da rua. Isso que a gente paga aí para as empresas. Então, cloro e o flúor foi retirada. Ficou das 10 da manhã, agora são 5 horas da tarde. Vamos ver a questão do pH dela. Podemos saber qual é o pH que está essa água nesse momento? Qual é o pH que ela está? pH está 7,5. pH estava 6,5, foi para 7,5. Se colocasse cristais aqui, o pH ia para 9, 8,5 a 9, em média. Mas 7,5 é um bom pH.
Vamos ver agora a frequência. Vamos ver se ela tem alguma frequência. Lembrando que a água estava morta, sem frequência alguma antes. Essa água está com alguma frequência em hertz agora nesse momento? Sim ou não? Qual é a frequência que ela está nesse momento? ...430 Hz, na frequência da abundância. Olha só, a água estava com zero. Estava aqui no preto, zero Hz. Ela subiu para 430 Hz. Imagine só. Agora nós vamos ver a medida em angstrom. Quantos angstroms ela está agora nesse momento? É a frequência de saúde e vitalidade. Lembrando que ela estava com 2.500 angstroms antes de nós solarizarmos ela. Qual é a medida em angstroms que está essa água? É 8.500 angstroms, sim ou não? É isso? Essa água aqui está com a frequência de 520 Hz, sim ou não? Está correta essa afirmação, sim ou não? Essa água está com a frequência de 8.500 angstroms, sim ou não? Está correta essa afirmação, sim ou não? Vocês viram o quanto modificou? Agora sim, essa água está muito boa para a nossa saúde. E é a água da própria torneira. Você não precisa comprar mineral. Se quiser comprar mineral, pode comprar, não tem problema, mas solarize. E garrafa de vidro. Tem que ser garrafa de vidro. Como eu falei, quem tiver cristais, coloca cristais que vai subir mais ainda tanto a frequência em angstrom quanto a frequência em hertz. Então, pessoal, é isso. Até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Curta, comente, compartilhe com mais pessoas. Se vocês tiverem algum conteúdo que queiram que eu traga para nós conversarmos, debatermos sobre isso, deixa nos comentários e a gente vai gravando os vídeos. Forte abraço!